luta do povo guarani na defesa do seu território, no Jaraguá, aqui na cidade de São Paulo, é o tema central do documentário, além do marco Direitos Indígenas em Jogo. E no programa de hoje vamos conversar com Cássia Fernandes e Raquel Barreto, que produziram esse material. Fica com a gente que começa agora o Repórter do Futuro. Olá, eu sou o Pierre e no programa de hoje vamos conversar com as repórteres e estudantes do curso Projeto Repórter do Futuro, da UBORÉ. E eu sou a Thaís, e a nossa conversa é sobre o trabalho que foi feito na 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Sejam bem-vindas Cássia Fernandes e Raquel Barreto, que produziram o documentário Além do Marco, Direitos Indígenas em Jogo, junto com Pedro Langer. Bem-vindas, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Nós também. Bom, no documentário vocês acompanham a luta do povo guarani, né, na defesa do seu território no Jaraguá, aqui na cidade de São Paulo. Eu queria entender por que vocês escolheram abordar o marco temporal através desse recorte. Bom, a decisão de tomar esse recorte foi porque na nossa pesquisa a gente percebeu que o indígena, a imagem do indígena ele é ainda carregada de muitos estereótipos na mídia. Por isso que muita gente ainda acredita que o indígena mora exclusivamente na floresta, e não é verdade. Existem comunidades indígenas espalhadas por todo o Brasil, em áreas litorâneas, interioranas, inclusive nos centros urbanos como São Paulo, que foi o caso da aldeia que a gente visitou, a Tecoaporã, na aldeia indígena do Jaraguá. Entendi. Muito bom. É bom ver essa representação, assim. E nada melhor do que assistir agora pra gente ver como é que ficou, né? Sim. Vamos lá? Vamos. Roda o VT. Bom, nós viemos com 2 ônibus lotados para cá, né, mais ou menos umas 100 pessoas. Viemos também com uma van com mais de 30 pessoas, fora alguns apoiadores, algumas pessoas que lutam pela causa indígena, que lutam pela causa da justiça, né, da justiça aos povos indígenas. E nós então estamos em beira de umas 200 pessoas aqui, né? A maioria delas é de nossa comunidade, da terra indígena Jaraguá, qual estamos aqui para fazer essa reza e denunciar toda essa violência. Nós gostaríamos mais ou menos de saber qual é a intenção da manifestação, se é fechar uma via, e assim, se caso for fechar, por exemplo, a Marginal, que é a via mais importante aí, a gente pediria pelo menos uma cautela para a gente não fechar ela totalmente, pelo menos algumas vias. Por que desse contraste? Tem muitos policiais que falam que é para proteger, né? Mas não é bem assim que eu tô vendo. Eles abandonam esse pessoal e acabam sofrendo a violência, né? Muitos mortos, os jovens sendo machucados, as crianças, as mulheres. Tudo bem? Nós estamos lá, okay. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Obrigado pelo contato, tá? A gente fica à disposição lá, tá bom? Tudo bem? Boa reza, tá bom? Obrigado. A gente vai iniciar aqui uma reza, uma dança. A gente vai esperar um pouquinho para o nosso corpo esquentar. E daí, depois que a gente estiver fazendo essa dança, através da dança, algumas pessoas, elas vão ser separadas para conversar comigo. E aí a gente vai fazer uma ação para que a mídia, para que o poder público receba a nossa denúncia. O que está acontecendo hoje no Brasil é inadmissível. Não tem como nós aceitarmos que o atual governo, que deve ser nosso parceiro, não se posicione
publicamente contra a violência que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul contra o povo Guarani Kaiowá. Tivemos uma ação muito truculenta, onde diversas pessoas ficaram feridas. Eu recebi mensagem que houve até assassinato, não tive a confirmação dessas informações. Mas é muito necessário que nós não sejamos coniventes com a violência. Se nós conseguimos fazer uma mobilização de impacto hoje, que repercuta na mídia, que traga a opinião pública para essa temática, amanhã, quando o Supremo Tribunal Federal colocar nossa vida em negociação, eles vão pensar duas vezes. Nós estamos aqui para denunciar o que vem acontecendo. O marco temporal, a tese do marco temporal foi julgada no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral e foi vencida. O marco temporal foi declarado inconstitucional. Nós, povos indígenas, a partir da Constituição brasileira, viemos a ser sujeito de direitos e garantimos o artigo 231 da Constituição brasileira, uma cláusula pétrea que não deve ser modificada. Esse é o nosso direito. A tese do marco temporal, na verdade, ela afeta, né, grande parte das terras indígenas, né? Não só em contexto urbano, né, mas também as outras terras indígenas. E por quê? Né? Porque é a partir da Constituição de 1988 que nós temos, né, o direito reconhecido constitucionalmente, né, à demarcação dos territórios indígenas. Esse conceito, esse instituto jurídico, ele está afirmado no artigo 231 da Constituição brasileira e prevê, né, o direito, portanto, dos povos às suas terras, né, um direito congênito, um direito originário, como o próprio texto constitucional apresenta, né, mas que esses setores, especialmente vinculados aos interesses do capital nacional e internacional, do agronegócio, da mineração, que tem interesses econômicos em relação às terras indígenas, eles tentam reduzir, né, o alcance, né, restringir o alcance desse instituto jurídico de terras originárias tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. No caso do Jaraguá, né, ou dessas terras indígenas, ou dessas retomadas, áreas de retomada, muito próximas de região urbana, né, o grande inimigo é a especulação imobiliária. Aqueles que derramaram o sangue dos nossos ancestrais, aqueles que herdam sua riqueza à base da violência, vão nos subjugar e vão decidir sobre nossas vidas. Eles estão querendo dizer que precisa de ter um argumento para não se demarcar mais terras indígenas. Mas essa lei que eles fizeram no Congresso Nacional, que foi vetada pelo governo Lula, mas foi imposta mais uma vez com o derrubamento do veto pelo Congresso, está trazendo toda essa violência aos nossos territórios. A implicação do marco temporal para os povos indígenas do Brasil seria a redução, né, drástica do direito dos povos às suas terras. Isso traria como consequência, por exemplo, a anulação de procedimentos de demarcação de terras indígenas que já estão em curso, a não abertura, não atendimento à demanda dos povos a cerca de 500 terras indígenas sem providências que os povos demandam, mas que o Estado ainda não tomou providências administrativas para o reconhecimento desse direito, traria como consequência também o despejo, né? A desterritorialização de dezenas de comunidades indígenas que ocupam parte do seu território e que, caso a tese do marco temporal fosse vitoriosa nas disputas que estão em curso, desdobraria, digamos assim, potenciais ordens de reintegração de posse contra essas comunidades e, portanto, de despejo, de desterritorialização, né, dessas comunidades. Hoje eu queria que vocês colocassem toda a sua fé
Nós estamos aqui ao lado de um rio adoecido. Um rio adoecido, mas um rio que para muitos povos é chamado de mãe verdadeira, Tietê. Um rio sagrado, um rio que banhou muita gente, um rio que deu alimento, um rio que nutriu. E hoje esse rio está sendo adoecido. Para mostrar como a gente trata a nossa água, hein? Um dos principais rios da maior cidade da América Latina que virou as costas para ele. Vamos lá. Olha a cor da água aqui, ó. Vê se dá pra ver aqui, ó. Vou chegar aqui perto pra vocês verem. Além da poluição plástica, que isso aqui é vandalismo. E não o que a galera tá fazendo aqui de pintar. Olha a cor da água. Isso aqui é água do Tietê. Vou jogar mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Depois falam que o rio tá vivo. E é isso. Se a gente não consegue cuidar do rio, cuidar da água, como é que a gente vai, que tá do nosso lado, como é que a gente quer cuidar da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal? São Paulo realmente é um vetor de destruição onde passa esse consumismo. E a gente vê essas embalagens, isso aqui é tudo crime ambiental dessas marcas aí, ó. E não tem nenhum projeto, não é possível que a gente não consegue limpar o rio. E aí o que eu acho que é vandalismo é isso. Isso aqui que eles estão fazendo é arte, ativismo. Bom, nós escolhemos vir para cá para fazer nossa reza, mas também nossa intervenção artística, né? Que isso para nós também é arte, apesar do nosso povo não ser um povo de escrita, mas registrar toda a população o que está acontecendo conosco, né? Onde o não indígena está decidindo sobre nossas vidas. Mas as nossas vidas, elas estão sempre em defesa da natureza. Nosso território a gente protege as nascentes, em nosso território a gente combate o incêndio, no nosso território a gente ensina para as crianças a importância do rio. E esse daqui é entender que a violência ela está presente o tempo todo, né? Esse rio para nós é um rio sagrado. Esse rio para nós é um rio onde deveria ter vida, onde as pessoas pudessem se banhar, onde os seres, né, pudessem viver. Enquanto nós estamos tentando alertar que é necessário fazer algo, que existe outras formas de se viver e dá para viver em harmonia com a natureza, o Congresso Nacional, os ruralistas, aqueles que cobiçam nossa vida, nesse momento estão cometendo violência contra nossos povos. Mas hoje a gente decidiu vir, sem fechar a rodovia, vir direto para cá, rezar e deixar essa nossa marca, esse registro, para as pessoas saberem que nós existimos e que nós somos totalmente contrários ao marco temporal, né? Porque o único marco que existe é o marco da colonização de 1500, quando as pessoas chegaram com suas doenças e espalharam as suas doenças por esse território.
Meninas, parabéns pelo documentário, ficou simplesmente incrível, adorei assistir aqui junto de vocês. Muito lindo e com uma mensagem muito importante. E você, não sai daí. Vamos para o intervalo e já voltamos para conversar mais sobre essa produção. Aproveite esse intervalo para deixar aquela curtida no nosso canal. Até logo! E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Voltamos, e no programa de hoje estamos conversando com Cássia Fernandes e Raquel Barreto, que produziram o documentário Além do Marco, Direitos Indígenas em Jogo, produzido na 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, projeto do Repórter do Futuro, da Oboré. Então, meninas, eu queria começar perguntando como foi a negociação com as lideranças indígenas para vocês conseguirem as entrevistas e acompanhar a manifestação e fazer as captações de imagem também na comunidade. Como é que foi essa negociação para conseguir isso tudo? Então, foi um projeto anterior que eu já tinha feito, então eu fiz várias visitas em algumas aldeias, inclusive além dessa do Jaraguá, fiz uma visita na aldeia Rio Silveiras, no litoral também. E aí o que acontece? Com a população indígena, principalmente com os guaranis, eles são um povo que eles têm um pé atrás, porque eles não querem receber qualquer pessoa, porque vai saber o que a pessoa vai fazer lá. Então, foi necessário estreitar os laços mesmo, eu fiz várias visitas para conseguir demonstrar para eles que não era só de curiosa, mas a gente estava ali realmente por um propósito, para tentar lutar e participar da articulação política junto com eles, né? Então, depois de várias visitas que eu fui fazendo, fui conhecendo as pessoas, fui entendendo a realidade delas, foi importante entender a perspectiva deles para que a gente pudesse fazer esse documentário e não um olhar de fora, sabe? E aí, através disso, a gente conseguiu articular com as lideranças, né, os chamões, os caciques, para que a gente consiga as autorizações para fazer as entrevistas e participar das manifestações e captar realmente a aldeia ali dentro. É um espaço muito sagrado, né? A terra Guarani em si é um espaço sagrado. Então, muitos momentos a gente não pôde gravar, então foram alguns momentos mais de áreas sociais e comunitárias que eles permitiram, né? Então, para a gente conseguir ter esse contato mais perto, a gente precisou realmente estreitar esses laços para conseguir fazer parte da luta. Entendi. E ainda nesse tema da manifestação, grande parte do nosso público aqui é estudante. E vocês fizeram 2 manifestações, vocês gravaram as 2, né? Eu queria saber como é que foram os seus preparativos para cobrir essas manifestações, se prepararam em questão de equipamento, de comida, só para dar passar um briefing para quem está começando também. A gente foi junto com a galera da aldeia mesmo. Eles normalmente vão em bando, vai todo mundo junto dentro dos ônibus. Então, foi um ambiente seguro, porque a gente estava em volta de ativistas e instituições e pessoas que estão nessa luta junto com eles. Então, eu fui com a minha câmera, que é RP, e eu gravei tudo na mão, né? No começo, eu não pensei que seria tudo gravado na mão, porque eu estava com o meu tripé também. Mas depois a gente foi percebendo que foi se tornando uma característica interessante, porque mostrou o movimento mesmo, que não é nada assim tranquilo. Então, foi uma linguagem interessante para mostrar a câmera na mão, filmando ali a reação das pessoas. O que era mais importante era captar o momento, o que está acontecendo, eles gritando, eles caminhando. Então, foi tudo na mão, fazendo zooms, enfim. Dessa forma. Sim. E assim, pensando, que eu queria entender se foi difícil de vocês separarem o jornalismo do ativismo quando vocês fizeram o projeto do documentário. Foi difícil fazer essa separação do que o que é jornalismo e o que é ativismo?
Então, a gente nunca pensou que chegaria a um ativismo, né? Então, o início foi tentar compreender essa realidade que é muito, muito necessária, né? São Paulo é terra indígena, então, por que isso não é falado no meio jornalístico? E aí, quando eu tive o primeiro contato com eles, foi da perspectiva de fora. Então, eu quero mostrar a parte artística, só que isso só iria reforçar estereótipos. Então, aí a gente começou a entrar mesmo ali para conseguir entender, o que eles estão falando? O que eles precisam dizer para a sociedade? Então, aí a gente conseguiu, a partir dessa perspectiva mais ativista mesmo, né? Porque é de luta, porque o que é principal para os indígenas? Terem a terra deles, né? Eles precisam daquilo para conseguir sobreviver. Então, isso se tornou a principal pauta. Certíssimo. E uma dúvida que eu estava também é que hoje em dia os jornalistas que fazem documentários, reportagens, ele tem que se engajar cada vez mais para aumentar a divulgação desse material, a capitalização desse material. Então eu queria saber de você se teve esse esforço, essa divulgação para procurar editais, para procurar outros meios de mostrar a produção de vocês. Sim, principalmente como eu estou estudando também audiovisual, e a Cássia não tem tanto tempo assim, eu estou me dedicando a procurar editais e principalmente festivais também, porque eu acho que o documentário ele tem potencial para participar de festivais e, quem sabe, disputar com grandes produtores aí do meio. Só estou estudando um pouco essa questão do edital, porque é um pouco ainda confuso para mim, tem todo um processo, mas sim, a gente tem interesse em escrever e participar. Os editais, eles são muito complexos, né? Então, às vezes a gente vê, é muito burocrático para você escrever tudo sozinha, e aí tem muitos editais. Então, a gente quer muito conseguir participar desses festivais, dos editais mesmo, só que é isso, né? A gente se sente um pouco sozinha nesse quesito. Então, a gente faz o que dá. Então, quando abre uma coisa aqui, ali a gente consegue se inscrever. Então, é dessa forma, porque realmente a pauta vale muito a pena. Então, a gente quer trazer visibilidade para isso. É uma coisa complexa fazer esses editais, acabar preenchendo, mas o documentário de vocês merece, ficou muito bom. E o tema que aborda é extremamente relevante, então parabéns. E é isso, continua pra cima. E espero ver outros documentários de vocês aqui. Eu também. Muito obrigado a você por ter ficado com a gente até agora. Você está acompanhando pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da Câmara, em youtube.com/Câmara São Paulo. Isso mesmo, lá você pode rever este episódio e conferir a playlist com todas as temporadas do Repórter do Futuro quando quiser. E lembrando que no site da Alboré você acompanha a disponibilidade de todos os cursos. Até o próximo programa. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.